Acho que eu estou longe, eu posso tirar a máscara, né? Para falar aqui. Feliz Páscoa. Quando você achar que posso começar, eu começo, tá bom? Tá bom. Como é que faz para ir para frente? Esse, né? Tá bom. Olá, gente. Quando eu puder, posso começar? Pode, pode. Senão faz muito barulho. Então tá. Bom dia, feliz Páscoa para vocês. Com muita alegria estar aqui. Eu gostaria de começar com uma pequena oração, tá bom? Querido Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor vive e essa esperança que nos traz a vida eterna, que nos traz um novo significado à vida, que nos traz uma ressignificação. Hoje nós vamos começar a escola dominical e gostaríamos que o seu Espírito seja com cada um presente, ou aqueles que estão em casa assistindo, ou no porvir, ou num dia qualquer, alguém vier e assistir essa aula no YouTube. Que nós possamos discutir hoje a beleza do estudo da Tua Palavra. Seja com todos nós, aquieta nosso coração. É que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, gente. Eu queria agradecer essa oportunidade de falar sobre o tema estudo de Richard Foster. E foi muito interessante. Eu não conhecia Richard Foster, ele, pessoa. E aí, outro dia, eu entrei na internet e foi muito divertido. O Richard Foster tem o cabelo mais comprido que o meu. Ele usa um rabo de cavalo. E ele faz isso depois de uma certa idade, porque ele descobriu que ele era de uma tribo aborígene de antecedentes. Não sei o nome, como fala, Obi alguma coisa assim. E ele, então, era uma pessoa completamente diferente que eu achava. Eu achava que ele seria um pastor, porque ele já tem idade, né? Eu achava que ele seria uma pessoa, cabelo curtinho, aquele americano típico. Mas não, completamente alternativo, super, super light. E para aqueles que entendem inglês, ele fez um estudo que está em inglês sobre o livro dele. E é muito lindo. Cada capítulo tem mais ou menos 20 minutos. Vocês podem entrar na internet e aí vocês podem ver. É muito legal. Ele fala sobre o que é solitude, o que é oração, o que é jejum. Depois ele manda uns dos irmãos, que são amigos dele, eles fazem uma pequena reflexão sobre o assunto e sempre termina com uma música, que sempre tem a ver com aquilo que ele está falando. E é maravilhoso, e vocês vão ver que ele fala simples, era uma pessoa tão diferente daquilo que eu imaginava. E depois que eu assisti esse vídeo, eu falei, gente, ele é leve. Ele é uma pessoa que traz leveza. E é por isso que quando ele fala no seu livro, é uma coisa simples. Tem simplicidade naquilo que ele fala. E eu achei bárbaro. E eu conclamo vocês a assistirem. E aqueles que vão preparar a escola dominical, se tiver um bom inglês, assista quando ele vai falar sobre o próximo tópico. Vocês vão entender como é diferente. Aquilo que você imaginava um livro tão sólido, é tão mais light quando você vê ele falando, é muito interessante. Então, eu vou fazer um roteiro simples, o que é estudo, o que é disciplina do espírito, por que é uma disciplina espiritual esse estudo, e por que é uma disciplina, e o propósito de nós estudarmos a palavra. E eu quero pedir desculpa já, vou fazer um paralelo para vocês, porque eu vou comparar o processo de estudo com um bolo de chocolate e chegar no objetivo final. Vocês vão entender perfeitamente por quê. E eu peço já desculpas.
Mas quando a gente fala de estudo para um bando de nerd que nós somos, todos nós aqui somos estudados, nós estudamos, estudar para a gente é muito natural. Eu, quando era criança, tudo que eu fazia era estudar. Meus pais falavam, nós somos imigrantes, a gente não tem muita coisa, você não tem um tio rico aqui, você não tem ninguém para te dar carreira, né? Você não sai e você herda uma loja. Ou como muitos colegas da faculdade os pais eram, o Iso, o pai dele era o ginecologista livre docente da faculdade. O Iso, quando saiu, ele já tinha uma clínica esperando para ele. Então, minha mãe falava assim, você tem que estudar, porque conhecimento vai te dar o quê? Vai te dar chances de você ser diferente. Então, estudar para nós é muito diferente, todo mundo sabe estudar. E eu vou usar um paralelo do bolo de chocolate, e eu vou explicar para vocês por quê. Que eu quero fazer essa disciplina, o que é estudar, de uma maneira diferente. Para mim, o que não é natural é cozinhar. E é uma vergonha, porque eu não sei fazer ovo frito, eu uso ovo mexido, porque não vai sair inteiro mesmo, então vai ser ovo mexido. Eu faço um ótimo ovo mexido, mas um ovo inteiro é uma desgraça. Aí vai, e queima a borda. Olha, então eu decidi que eu só faço ovo mexido, ou omelete, que é só virar. E isto me trouxe muitos problemas na vida, porque pelo fato de não saber cozinhar, eu nunca pude convidar amigos para jantar em casa. E restringiu muito o meu círculo de amizade. Ou, geralmente, eu vou para um restaurante. Então, eu sou ótima, conheço vários restaurantes. Se vocês quiserem dica de restaurante, venham falar comigo. De chefe, prato, onde que é um bom delivery, eu conheço todos. Mas isto não me agrega, porque eu não sei cozinhar. Então, quando as pessoas vão para a minha casa, é chazinho, eu compro na padaria, sou excelente compradora de coisas na padaria e eu sei quais são as melhores docerias. E eu digo isso para mostrar a dificuldade que eu tenho. E por que vai ser o bolo de chocolate? Eu vou explicar para vocês. E eu comparo esse paralelo do estudo a um bolo de chocolate, porque isso significa disciplina. E disciplina para um objetivo final. Richard Foster, me perdoe, mas eu achei que isto é muito mais fácil eu falar do que falar de estudar, que para mim é muito normal. Eu sempre estou estudando, eu estou sempre lendo artigo, eu estou sempre escrevendo, estou sempre fazendo coisas. Então, para mim, estudar no conceito normal da gente de estudar é muito simples, não me oferece dificuldades. Então, primeiro quero definir o que é estudo. E eu vou comparar um bolo de chocolate. Estudar significa você fazer um preparo. E o bolo de chocolate é uma história que foi exatamente assim. Março de 2020 teve a pandemia, fechou tudo. Maio, aniversário do meu marido. Onde eu vou comprar bolo para o meu marido? Vocês imaginaram? Pleno maio, a imbecil aqui que tem 2 mãos esquerdas. E eu queria muito, naquela pandemia, naquela tristeza, meu marido estava muito triste, eu estava muito triste, a gente estava, muitos amigos, pessoas, conhecidos, a gente vendo hospital fechado, UTI, gente morrendo. E eu pensei, puxa, como nós gostamos muito de comer e comemorar os aniversários, aquele ia ser o primeiro aniversário mais próximo e a gente não ia conseguir celebrar. Aqui, as 2 mãos esquerdas começou a assistir 500 vídeos de como fazer um bolo de chocolate. Pesquisei, fui nos ingredientes e passo a passo, e uma semana antes eu fiz um bolo que não era de chocolate para experimentar o meu forno, que eu só sabia fazer forno para assar o salmão, porque é muito fácil e era só contar o tempo. Aí eu entendi que não podia abrir antes, fiz todo um processo e preparo. Esse é um processo de disciplina, porque me requereu tempo, me requereu dedicação. E tinha um propósito maior, amor. Eu queria destilar amor com aquela minha atitude. Então, eu acho que estudar é isso. Estudar é aplicar, desculpa, não coloquei a fonte, peguei na internet e eu esqueci de colocar, eu acho que a gente tem que colocar a fonte, mas eu acho que foi do
quando vocês colocam estudar na internet, vai aparecer a primeira referência, vocês vão poder ver isso. Eu achei muito bonito. Estudar é aplicar as capacidades intelectuais para adquirir não só um conhecimento intelectual, mas uma habilidade manual. E então foi para mim muito interessante, porque esse meu processo foi de aplicar as minhas capacidades intelectuais para ter um bolo, que foi uma habilidade manual. E eu dediquei ao exame, análise, eu tive que entender como é que fazia, porque a minha batedeira, que eu ganhei da minha tia dos Estados Unidos, eu nunca tinha aberto. E é uma batedeira manual maravilhosa, que é daquela kitchen mesmo, só que ela é manual. E eu tive que decifrar. Eu sei, Richard Foster, você me perdoe, mas eu quero usar esse processo de falar que nem sempre o nosso estudo é algo intelectual, mas às vezes tem algo que nos dá um outro sentido. É um sexto sentido, que não é apenas aquilo que a gente está olhando, lendo. E eu pude entender, pude fixar na memória. Infelizmente, eu não sei fazer sem receita, mas eu tenho receita caso eu precise. Mas muitas coisas a gente consegue memorizar. Então, isto me fez uma frase, na primeira hora que eu vi sobre estudar, me veio uma frase do que é estudar no conceito bíblico. E não tem nada mais bonito do que esse conceito bíblico, que é este do Deuteronômio 6. Eu quero dar uma pequena história para vocês. Então, em Êxodos, nós terminamos com a história de Moisés, e agora nós temos no Monte de Sinai. E nós vamos ter agora o que nós temos que falar para o povo judeu. Se eles fizerem isto, Deus vai dar isto. Se eles não fizerem isto, Deus não vai dar isto, ou seja, a bênção, a terra prometida. E aí então Deuteronômio, nós estamos dizendo aqui para o povo, faça isso, faça, porque o benefício vai ser este. Em Deuteronômio 28, 29, depois que Moisés fala tudo que vai ser bom, ele fala, mas se vocês não fizerem, vocês vão conseguir o quê? Nada. Vocês não vão conseguir a terra, vocês não vão ser abençoados, mas para vocês adquirirem isso, eu vou te ensinar o que vocês têm que fazer. E aquilo que os israelenses sabem, Shema Israel. O que é Shema? Ouça, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Exatamente isso que eles querem falar. Adonai, o Senhor é Deus, o Senhor é único. E para que vocês lembrem disso, agora eu não consigo enxergar, mas ele fala ali, inculcará a teus filhos e delas falarás, né? Aonde? Ao andar, ao deitar, levantar, e atarás como sinal na tua mão, e te porás para o frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isto era estudar para o povo de Israel. O povo de Israel aprendeu que quando eles colocam tefilim, isso chama tefilim, caso vocês não sabem, eles têm que dar 7 voltas um lado, 7 voltas no lado, coloca aqui, etc. No fundo, é uma lembrança, um símbolo de que eles têm que estudar a palavra de Deus. Quando? Andando. A gente pode estudar a palavra de Deus andando. Nós, quando vamos deitar, quando a gente vai sentar, quando a gente vai fazer qualquer coisa. E a minha história do bolo, porque eu tinha que pesquisar, procurar, para adquirir um conhecimento. Então, o povo de Israel, em Deuteronômio 6, Moisés já começa ensinando, inculca na cabeça dos teus filhos, pense dia e noite, no levantar, ao sentar, significa que quando você acorda, você está pensando na palavra de Deus, quando você dorme, e como lembrete, tudo isso é símbolo, vocês vão atar, aonde? Na sua mão, na fronte, para vocês olharem, essa é a palavra de Deus. Evidentemente que a gente não faz mais como esse judeu, mas até hoje eles colocam o tefilim numa memória de que eu tenho que lembrar da palavra de Deus a todo momento,
no meio dos meus olhos, nas minhas mãos, porque ela é preciosa. E é nesse contexto que é estudar, é estar 24 horas em nossos corações, porque essa palavra é preciosa. Ouça, ouça com o ouvido, pense com sua mente, fale, proclame com a sua voz. É os 5 sentidos, não é? Olhe, ouça, fale. Nós estamos usando a palavra de Deus no meio dos nossos olhos, com as nossas mãos. Isso é o contexto de estudar. Então, estudar é o corpo inteiro, é a alma, é estar 24 horas pensando na palavra de Deus. E é por isso que requer disciplina, porque não é fácil. Não é fácil, não é natural para nós. Tauai falou do filho dele, eu achei tão bonitinho quando ele falou que o filho dele queria o prêmio de matemática. Você gosta de estudar matemática? Não, mas eu quero ganhar medalha. E acho que é nesse contexto que chama disciplina. Por que que você faz isso? Sabe, eu tenho que admitir uma coisa, eu odiava a estatística. Odeio até hoje, tá? Quando eu fui fazer a minha tese, eu chorava, porque eu não sabia estatística. E hoje, às vezes, eu tenho que fazer algum trabalho e eu tenho que saber estatística. E eu achava aquilo uma coisa horrorosa. E quando eu tive estatística na faculdade, eu falava, gente, mas para que eu estou estudando? Se é normal, se é uma curva de T-student, se eu tenho que aplicar isso, se é paramétrico ou não paramétrico. E hoje eu choro, porque pesquisa clínica precisa. E exige disciplina entender o que é estatística, porque tem que estudar. Mas isso depois me dá um entendimento quando eu leio um trabalho clínico. Se aquele cara é charlatão, se ele fala a verdade, se aquela medicação de fato é boa, ou isto é apenas um charlatanismo. E hoje eu sei a importância da estatística, mas antigamente eu não dava importância. Eu estou fazendo medicina, por que veio um cara de matemática? Tive aula na matemática da USP, uma aula de estatística com um cara chato, né? Mas hoje eu falo, então é uma disciplina, porque não é natural essas coisas. Então, gente, por isso que Richard Foster chama isso de disciplina. E segundo Foster, eu achei muito bonito, esses são os 4 princípios, segundo ele. Há vários estudos, olha a forma, eu não vou ensinar ninguém a rezar Pai Nosso aqui, tá certo? Todos nós somos grandes, vocês passaram por muitas horas estudando, cada um tem um método. Tem gente que precisa estudar de uma forma, outros têm que estudar de outro jeito. Meu marido, porque é judeu, ele estuda só com kippá. É uma coisa mais engraçada do mundo. Se ele não colocar o kippá, ele não estuda. Essa é uma coisa muito engraçada. Mas é o jeito dele, você entende? Cada um tem um jeito de estudar. Então, vocês vão usar os princípios do Richard Foster? Não sei. Mas é muito legal, achei muito legal. Primeiro, você tem que repetir. Então, hoje eu entendo porque que minha professora de escola dominical fazia eu decorar. Porque primeiro eu tinha que repetir que Beabá, quem fez caminho suave denuncia a idade, não me fala quem fez caminho suave aqui, tá bom? Significa que você é o velho o suficiente, mas vocês fizeram outros métodos. Então, a gente aprendia assim, B mais Abá, Beabá, tá certo? Por que a gente faz isso? Porque é repetição. Repetição é como se você tivesse várias peças de Lego e você precisa pegar aqueles Legos. E você olha 500 vezes. Por isso o bebê olha aquela peça, olha, cheira, lambe. Ela está pegando, explorando aquilo que é base. E depois você vai concentrar. Por que concentrar? Porque antes você falava assim, o Senhor é meu pastor. Tá bom, você falou 500 vezes, mas você não sabe o que era o Senhor, nem o meu pastor. E um dia você começa a pensar, ok, vamos concentrar, vai. O Senhor é o meu pastor. O que é o Senhor e o pastor? E aí um dia cai a compreensão. Porque um dia você está lá pensando, olhando e você vê um pastor. E é um vídeo super legal no YouTube. Se vocês quiserem, é muito legal. Tem um cara que ele chega e fala, olha, eu quero mostrar até em inglês, o que é o pastor e as suas ovelhas, como é que isso funciona? E aí o cara foi lá e ficou chamando as ovelhas.
As ovelhas, nada. Aí chegou o pastor e fez assim, falando assim, com aquela língua de ovelha, mé, 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 mé. Todas as ovelhas vieram do lado dele, chamaram, né? Então o Senhor é meu pastor, né? E aí um dia você compreende, vai ter um momento eureka para você saber isso, como diz o Richard Foster, é o momento de você compreender. Mas se você não tiver esse elemento dos legos para construir as peças e juntar, o bebê não entende, mas um dia ele sabe que o Lego faz um super-homem, faz um homem de ferro. Outro dia eu estava lá no Shopping Paulista e eu fiquei encantada, porque eles fizeram um homem de ferro enorme na porta de uma loja de brinquedo, e assim, enorme, 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 1,80 m, e eu fiquei olhando aquilo, falei, porque ele teve primeiro as peças, ele repetiu, depois e um dia quando o bebê ou aquela criança entende, ela compreende, e ela consegue fazer um resultado maravilhoso. E aí nós vamos ter as nossas reflexões. Então são 4 princípios muito fáceis de Richard Foster, e eu acho que é legal. Vamos repetir, talvez você não entenda hoje, talvez você não compreenda hoje, mas um dia você vai compreender. E quando aquilo compreender, quando você entender, você vai ter uma reflexão. E essa reflexão vai ser maravilhosa, porque ela vai ser aplicável à sua vida. Então, há vários métodos de reflexão e meditação. As formas de reflexão mais primitivas são beneditinas, e elas são filosofias orientais. Gente, não esqueça, oriental é árabe, é Ásia, é Turquia, são Oriente. Os nossos cristãos antigos eram da Turquia, Éfeso, Galácia, toda essa região. É uma região, Galácia não tanto, mas é tudo Turquia, mas são culturas orientais. Lembre-se que quando a gente fala de coisa oriental, não estamos falando do extremo oriente. Essa prática de meditação, vocês um dia têm que entender, eram das pessoas orientais, e eles faziam isso, é uma prática. Quando as pessoas foram para um mosteiro, se vocês forem ver os mosteiros antigos, eles eram essa volta à prática da reflexão. Mas nós não precisamos ser assim, e eu só quero mostrar um livro muito interessante do Osmar Ludovico, que ele fala sobre meditação, técnicas e reflexão de meditação dessa palavra. Porque quando a gente medita, a gente tem coisas muito bonitas. E eu estava procurando esse livro e achei essa frase, não tem nada a ver, mas eu achei tão lindo, que ele fala que a Igreja de Jesus Cristo é um hospital de pecadores, e não uma galeria dos santos. Essa é uma reflexão que ele teve, e eu achei tão linda. Então, é claro, não tem nada a ver com o nosso estudo, mas as reflexões fazem produzir em nós uma frase que me impactou, quando eu digitei Osmar Ludovico, e essa frase me impactou. Então, a reflexão, mas para ele escrever isso profundamente, ele estudou, ele concentrou, ele pensou. E ele elaborou uma frase que me tocou profundamente. E, segundo Foster, quando a gente vai ver um livro, a gente tem que ver, primeiro entender. E entender o que aquele livro está falando. Ele está falando sobre salvação, pecado, perdão, sobre o que aquele contexto. Às vezes a gente lê Jonas e a gente não entende o contexto. O que ele está falando? De Nínive, mas quem é Nínive? E nós temos que entender o porquê. Por que Nínive? O que é Nínive? E depois a gente vai entender o que a história de Jonas, se ele fez era certo, era errado. E aí eu vou perguntar, o que? Desculpa, esse mim era como se aplica para mim, desconfigurou, tá bom? Não é lá. Então, você vai entender o que está falando esse livro. Por que o contexto? Por quê? E como se aplica para mim? Nenhum estudo, se tiver a terceira parte, é estudo. Se não é conhecimento. Vou falar de novo. Quando você não coloca a terceira parte, é conhecimento. Não é estudo. Estudo para nós hoje tem que sempre ter a terceira frase. Como tudo isso aplica para a minha vida pessoal? Senão a gente vai ser aquele cabeção, mas não tem coração. E o pessoal sempre fala, né, que teólogo parece isso, né? Só tem cabeça, não tem coração, né?
E às vezes a gente acaba pecando nesse contexto. E a outra forma de estudar, que a gente pode estudar sentado, levantando, deitando, andando, é ver a natureza de Deus. Não existe só livros verbais, existem livros não verbais. E eu acho que a natureza nos ensina muito, porque ele proclama a glória de Deus. Quantas vezes vocês não estão num lugar lindo e te dá uma inspiração de Deus? Você fala: Deus, nossa, que momento profundo que o Senhor me deu. Que coisa linda, que coisa linda. E aquilo que você tinha um versículo da sua cabeça, junta com aquilo, e você tem um momento de revelação tão profunda, que às vezes vale muito mais do que ler 3 capítulos da Bíblia naquele momento. Naquele momento, aquele pôr do sol, ou aquele nascer do sol, te fala tão profundo que fala: Deus, eu preciso chorar. E isso é um estudo lindo, maravilhoso. Então não se prendam apenas ao, às vezes, ler o livro. Leia o livro de Deus que está no céu, que está na estrela, que está na natureza. E eu achei lindo isso, porque no livro de Richard Foster, ele fala que temos livros não escritos, que são chamados não verbais. E às vezes uns livros são quando você está com um paciente que está morrendo na tua cara, ou que está com uma doença grave. E teve um paciente meu que veio, ele estava com câncer já, um período muito ruim. E ele me deu uma lição, sabe, uma lição que você vai achar engraçado, que foi um abraço. Tipo, eu talvez não te veja mais. E foi um aprendizado tão imenso que eu pensei: hoje, se eu fosse ele, quais seriam os destinos que eu teria da minha vida? Esse senhor japonês eu nunca mais o vi. Ele lutou bravamente contra um câncer, uma leucemia. E toda vez que eu passo no Nicolaus a Graça Aranha, que ele morava perto do meu consultório, eu lembro dele. E eu penso, se eu tivesse no lugar dele. Então, não estudem apenas coisas materiais, estudem coisas sentimentais também, porque elas nos ensinam uma coisa que muitos livros não nos ensinam. Muitas vezes a gente só pensa que estudar é apenas o conhecimento verbal, e Richard Foster fala que a gente tem que ver as coisas não verbais também. E o propósito, gente, é que depois disso nós temos que ter um aprendizado. E eu quero que vocês entendam que estudar é o analítico, explica a palavra, explica aquilo que você está estudando, mas ela tem que ter um significado maior, que vai ter que resultar numa meditação. E essa meditação é o seu devocional, é o saborear da palavra. E a história do bolo, porque eu fiz um bolo, e esse foi o resultado de meu esforço de 2 semanas estudando como fazer um bolo de chocolate. Porque teve o estudar, que é o analítico, foi a palavra, foi o resultado material. Mas o que se adianta eu ter isso estudado, esse material, se eu não tiver a segunda parte, que é o saborear o bolo? Para que um cozinheiro cozinha, senão depois vocês não comem, gente? Que coisa! E se a comida for horrível? Vocês finjam para mim e falam assim: Susan, nossa, legal, hein? Foi o melhor bolo. Minta, mas pelo amor, mintam. Porque você tem todo o segundo sentido, que é o saborear a palavra. Isaías, a palavra de Deus, era doce. Tem que ser doce. Ela tem que ser doce para nós. Então, tem que ter um propósito. O aprendizado tem que ter um propósito. Ela tem que ser saboreada. E ela tem que ser gostosa. Ela tem que ser cheirosa. Ela tem que ser apetitosa. Porque senão, todo o seu estudo não valeu a pena. E nós temos algumas coisas que nós temos que saber, que Deus nos dá instrumento de estudar.
De Deus para o homem, é essa frase que eu queria que vocês lembrassem, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então Deus nos dá a escritura, da parte de Deus, Deus nos dá a escritura, para que nos possamos saber o que, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, correção, educação. Então Deus nos dá uma forma de nós estudarmos. O que Deus nos dá para estudar é a palavra. Mas do homem para Deus, qual vai ser a nossa atitude? Não esqueça disso quando vocês forem estudar. Nós temos que lembrar que nós não devemos nos conformar com este século, nós temos que transformar e renovar a nossa mente. Então Deus nos dá, do Deus para nós, o estudo de Deus nos dá a palavra, a natureza, as coisas, os fatos. E nós temos que estudar da nossa parte, fazendo em não conformidade, em transformar, em renovar a nossa mente. Essa é a nossa obrigação. E essas 3 palavras são muito importantes. A primeira é não conformar. A ideia de não conformar, a ideia da lagarta. Se a lagarta não quiser sair do casulo e falar agora, não vou sair do casulo, eu vou ficar igualzinho, vou ficar da mesma forma, eu vou ficar da forma de um casulo, da lagarta, eu não vou mudar. Ela não vai se transformar numa borboleta. Lembre-se, conformar é não ter a forma desse século. A segunda palavra é transformar. Nós temos que ter uma transformação. Quando você for estudar, trans é essa seta que você está vendo aqui. Essa coisa que vai além do nosso bidimensional, ela é tridimensional, ela vai além. Trans quer dizer que ela vai além. E essa forma reta se transforma e tem uma ação, como uma onda. Tudo que a gente fizer tem que ser transformado. Transformação é uma palavra linda. Ela tem uma dinâmica, ela vai além da forma e tem ação. Senão não é transformação. É só forma. Para ser transformação, ela tem que ser trans, ela tem que ir além, ela tem que mudar a sua forma e dar uma ação. É isso que Deus quer nós que tenhamos. Senão você vai continuar com a mesma forma, com o mesmo formato. Você vai ser uma eterna lagartixa, não que ela não, desculpa, lagarta, não que a lagartinha não seja bonita, mas é muito melhor quando você pode ser uma borboleta, voar, ver e cheirar as plantas, as flores. Eu acho muito mais bacana, não? Do que a gente continuar rastejando no chão e comendo folhinhas. E a terceira palavra é renovação da nossa mente. E vem essa frase de Filipenses. O que é renovar a nossa mente? É colocar tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável. E se de alguma boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, que isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Isso é renovar. É tudo que é bom, tudo que é amável. Isto é renovar a nossa mente, constantemente colocando coisas novas, porque todas essas coisas procedem de Deus. E todas essas coisas, seja a escritura que Deus nos dá, ou a gente fazendo um ato nosso de disciplina, de não conformar, de transformar, de renovar, tem a palavra para. Qual a finalidade? Qual o propósito desse estudo todo? O propósito é para que nós tenhamos a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Que para mim isso significa um processo de santificação. Para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso para mim é um processo de santificação. O aprendizado tem que ter um propósito de santificação. E esse é o resultado do bolo para o meu marido. Ele fez uma cara de alegre. Eu não sei se o bolo estava bom, mas ele, se não estava, ele estava muito feliz. E esse aqui é o bolo de chocolate que eu fiz para o meu marido.
que foi o propósito do meu estudo. Espero que vocês me perdoem por essa alusão, mas a minha habilidade, eu coloquei uma habilidade que eu não tenho, mas eu estudo. E eu acho que estava bom. Tá bom. Era isso que eu tinha para falar, crianças. Muito obrigada pela atenção. Eu não sei se alguém quer alguma pergunta ou fazer um compartilhar. Que já é Páscoa e todo mundo quer ir embora para comer. Tudo bem? Isaac, você não quer terminar com uma oração para a gente? Obrigada. Pai querido, a gente queria agradecer por esse momento. Agradecer por essa aula, Pai. Agradecer pela vida da Susan, que nos ensina muito. E a gente pede, Pai,